irmãos na hora do cântico levantando a mão, outros fechando os olhos, né? Eu acho que você fez isso na sua casa, né? E hoje aconteceu algo interessante. O pastor costuma falar, né, que às vezes a gente não acorda à toa de manhã cedo, ou de madrugada, né, e etc. E hoje eu acordei bem cedinho e Deus colocou no meu coração e eu acho que eu consegui lembrar de todos os irmãos. Então, de 6 às 7 da manhã eu orei por você, né? Comecei aqui pelos meus vizinhos e fui lembrando de todos do bairro. Depois subi ali para Valverde, lá para Tucum, Cariacica Sede, Serra, Vila Velha, Viana, né? Os nossos bairros aqui do entorno. Orei pelos nossos irmãos, por você, membro da igreja. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, não, né? Mas o Senhor conhece o coração, né? E a gente pôde orar por você nesta manhã. Bom, hoje nós vamos falar sobre espera. Às vezes essa questão de esperar é algo muito difícil, não é verdade? Se você às vezes precisa esperar uma resposta de um documento, ou esperar um familiar sair do hospital, receber uma alta, esperar a chegada de um valor que você precisa muito dele, né, para pagar às vezes uma conta. Enfim, esperar às vezes é um desafio para cada um de nós. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã, sobre a espera. Mas é a espera de algo maravilhoso, de algo especial que Deus tem reservado para cada um de nós. E eu te convido a abrir a palavra em 2 Pedro, 3º capítulo. E eu vou ler aqui, você vai acompanhar aí na sua casa. 2 Pedro, 3º capítulo, do versículo 8 ao versículo de número 13. Esses dias que o pastor tem pedido para a gente meditar aqui, né, com os irmãos, na primeira vez foi capítulo 1, depois capítulo 2, e hoje a gente vai meditar no 3º capítulo, do versículo 8 ao versículo 13, sobre a arte da espera. Como você tem esperado, como você tem aguardado algo que é maravilhoso, que nós vamos pensar nesta manhã. Diz assim as Escrituras, 2 Pedro, 3º capítulo, versículo 8 em diante. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Mantenha aí sua Bíblia aberta para você acompanhar. Depois a gente vai citar também 2 outros textos das Escrituras durante aqui a nossa meditação. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração, meu irmão. Peça que Ele traga edificação, desafios, conforto, aquilo que Deus desejar tratar na sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, o apóstolo Pedro, ele vai aqui falar sobre a segunda vinda de Jesus. E isso não é peculiar de Pedro, né? Outros já tinham falado sobre a segunda vinda de Jesus. Inclusive no Antigo Testamento, se você for analisar lá, alguns profetas falaram sobre a vinda de Jesus. Em especial, 17 vezes é repetido nos profetas sobre a segunda vinda. Veja que eles são profetas que exerceram o seu ministério antes da primeira vinda de Jesus, e eles já estavam falando. Isaías, Jeremias, Malaquias, Sofonias, Obadias, Miqueias, todos eles falam sobre a segunda vinda de Jesus. E Pedro então vai agora, nesse 3º capítulo, nos falar sobre esta questão. Só para contextualizar aqui um pouquinho, o alvo das Escrituras de Pedro são cristãos que estavam sob forte tensão,
cristãos que estavam em perseguição. Talvez essa seja o seu momento hoje, né? Talvez você está com medo, talvez você está apreensivo, talvez você está preocupado. Como que será o dia de amanhã? Como será quando acabar toda essa situação e nós pudermos nos reunir novamente na igreja, ou voltar às atividades normais do trabalho e etc. Não sei como está a sua vida, o seu coração, mas a verdade das Escrituras é que o Senhor está conosco. Inclusive, as próprias Escrituras nos falam que, por exemplo, se você está com medo, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, meu querido irmão, nós somos desafiados a esperar e a confiar no Senhor. E Pedro, então, escreve essa epístola justamente para animar aqueles irmãos, para fortalecer aqueles irmãos sobre esta realidade, de que o Senhor tem o melhor, tem promessa. Nós vamos falar um pouquinho lá no finalzinho sobre essa promessa também. Bom, o texto vai falar para nós alguns aspectos, e à medida que nós formos lendo aqui os versículos, nós vamos aplicar, né, diretamente na nossa vida. Primeiro, Pedro vai falar dessa segunda vinda do Senhor e o seu juízo. Assim ele usa esse argumento a partir do versículo 8 até o versículo 10, que diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e mil anos como um dia. Veja bem, você já parou para pensar nisso? Que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Ou seja, Deus não está preso ao tempo, eu e você estamos presos, por isso que às vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, mas Deus não está preso. Deus existia antes do tempo, antes de existir dias, meses e anos. Então Deus está acima disso, Deus está além disso. E veja, talvez está demorando a resposta do Senhor para mim ou para você, mas o Senhor vai nos lembrar disso. E aí ele vai falar, versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí versículo de número 10: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Bom, naquele tempo existiam falsos mestres que ensinavam, que falavam coisas contrárias àquilo que já tinha sido ensinado pelos antigos lá do Velho Testamento, por outros, pelos apóstolos. E alguns até faziam chacota disso. Se você observar aí, a partir do versículo de número 2, né, versículo de número 3, versículo 4, eles fazem até uma brincadeira dizendo: onde está a promessa da vinda? Eles questionavam. São falsos mestres. Assim muitos hoje dizem: não, Jesus vai voltar, e desde que eu era criança eu ouvi sobre isso. Mas a volta de Jesus é certa, então vale a pena esperar. Por quê? Porque Deus vai exercer juízo justamente contra esses que estão aí pregando falso evangelho, justamente contra esses que talvez está fazendo chacota de você, meu irmão, que tem buscado ser fiel, que tem buscado seguir ao verdadeiro e genuíno evangelho. De repente você tem sido alvo de brincadeiras, mas o Senhor, Ele vai vir, isto é certo, queira você ou não. Talvez você duvide, não sei como está aí a sua mente, o seu coração. Talvez tem pessoas da sua família que não querem ouvir aquilo que você tem pregado, mas é certo a sua vinda. E inclusive Pedro vai usar o argumento lá do tempo de Noé. Noé por um longo tempo foi construindo a arca, demorou a construção, muitos anos. E muitos acharam: não vai acontecer, que chuva não existe. Não vai, quanto mais uma chuva que vai encher toda a terra e vai matar todos. Não, Noé, você está doido. Quem entrou na arca, meu irmão? Quem foi que entrou na arca? Somente Noé e sua família, que acreditaram na mensagem. É interessante que nem o pai de Noé entrou, e ele era vivo na época. Se você fizer as contas, aqueles matemáticos, pode fazer as contas lá, pela matemática, você vai ver que o pai de Noé era vivo, não entrou na arca. Ou seja, a pessoa da sua própria família não acreditou.
Assim como foi nos dias de Noé, Pedro está dizendo, vai ser a vinda do Filho do Homem. Há uma diferença. Lá naquela época, com Noé, foi água. Agora, a segunda volta do Senhor Jesus, aqui vai falar sobre fogo. Fogo nos dá uma ideia nas Escrituras, de uma forma geral, de purificação. Água, caos. Existia caos. Se você olhar lá no começo de todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, Ele vai falar que existia como se fosse um vácuo. Existia problemas naquele momento, né? Mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então, é nisso que Deus cria todas as coisas. E quando nós vemos água ao longo da história, tem um sentido de caos. Fogo tem a ideia de purificação. Então, a segunda volta do Senhor Jesus vai falar de o cosmos, as galáxias, tudo que Deus criou vai ser desfeitos. É o juízo de Deus sendo exercido sobre a humanidade. Bom, como eu e você nos encaixamos nisso? Nesse primeiro ponto eu quero que você pense, existe um juízo, existe um Deus justo, existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Então eu e você não precisamos desesperar. Eu e você não precisamos exercer justiça. Meu querido, se você está sendo injustiçado, coloque diante de Deus. Aqui na classe de casais da igreja eu já contei testemunho de vezes que fui injustiçado, coloquei diante de Deus. Deus colocou paz no meu coração. Deus resolveu situações. Uma delas foi até um prejuízo financeiro. E esse prejuízo, na época, foi de R$300. A pessoa não quis pagar o prejuízo num acidente de carro. E eu coloquei diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Uma outra igreja aqui do nosso presbitério, sem saber do que tinha acontecido, votou R$300 por mês durante um ano para mim. Veja como que Deus trabalha, muito mais do que aquilo que a gente pensa e almeja. Deus faz dessas coisas, meus irmãos. O juízo vai vir. Existem os juízos que estão acontecendo, mas vai vir o juízo definitivo, e é disso que Pedro está falando. O segundo ponto que eu quero pensar com os irmãos, é que Pedro nos chama a atenção a uma vida piedosa. Se você continuar aí no texto, versículo de número 11 e versículo de número 12, vai dizer, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Olha só, irmãos, enquanto aguardamos, qual deve ser a minha atitude e a sua atitude? A nossa atitude, ela deve ser uma atitude de um viver santo, um viver que agrada ao Senhor. É um santo procedimento, é uma vida de piedade. Então, se é certa a volta do Senhor, enquanto estivermos aqui, devemos buscar viver uma vida irrepreensíveis. Nós precisamos aqui, neste mundo, refletir o caráter de Deus, ser luz em meio às trevas. O mundo está em trevas, o mundo está na perversidade, o mundo não vê solução, o mundo está às escuras, poderíamos assim dizer no sentido espiritual. Mas eu e você somos chamados a refletir a luz de Jesus. Quantas vezes nós cantamos sobre esta luz? E eu e você, meu irmão, somos chamados a refletir esta luz do Senhor Jesus. Devemos sim, verdadeiramente, nos arrepender dos nossos pecados. Veja que o apóstolo Pedro, no versículo de número 14, ele vai dizer, nesse terceiro versículo, por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Enquanto estamos aqui, amados irmãos, nós somos chamados a viver uma vida santa, irrepreensível, aguardando esta volta do Senhor Jesus. Continuando, o texto vai mostrar para nós
que só a graça de Deus é que nos capacita a viver aqui, enquanto aguardamos esta volta do Senhor Jesus. O versículo de número 13 nos diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Meu querido irmão, presta atenção nessa pergunta. Veja que eu vou fazer essa pergunta para você, meu querido irmão. Quem ou o que adoramos vai determinar a nossa conduta. E é uma via de mão dupla. A nossa conduta também vai determinar o que é a nossa prioridade, a quem nós adoramos, ou o que nós adoramos. Será que Deus é a sua prioridade maior, meu irmão? Será que você realmente tem descansado em Deus? O texto vai mostrar para nós que existe uma promessa: nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, toda a criação aguarda esse dia, desta promessa de redenção, de novo céu e nova terra. Se você puder aí, virar algumas páginas da sua Bíblia e for lá em Apocalipse capítulo 22, o texto nos diz assim, no versículo 1 e versículo 2, Apocalipse 22, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Veja bem, meus irmãos, meu querido irmão, esse texto de Apocalipse te lembra o que, meu irmão? Ele vai nos apontar lá para a criação, para o Gênesis. Lá no Gênesis não existia um rio, não existia uma árvore da vida, mas por causa do pecado o homem não pôde mais desfrutar dessa bênção. Mas João já vê esse novo céu e a nova terra. E nesse novo céu, nessa nova terra, lá é um novo jardim, que tem um rio, ou seja, vida, alimento. E ao lado de uma e de outra margem tem a árvore da vida, que produz 12 frutos, ou seja, que a ideia é justiça e alimento por todo o tempo, por toda a eternidade, sem falha, algo perfeito. Isso deve nos levar, meus amados irmãos, a glorificar ao Senhor, a aguardar, poderíamos aqui dizer, uma ansiedade boa, almejarmos e esperarmos esta bênção, de desfrutarmos desse jardim renovado. Em quarto lugar, essa espera, ela diz o seguinte no versículo de número 15 e versículo de número 16: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O que Pedro está dizendo aqui, inclusive citando o apóstolo Paulo? Alguns acham que está demorado, alguns acham que não vai acontecer, há uma aparente demora da vinda do Senhor Jesus. Só que, meu irmão, esta aparente demora, ela tem a ver com a misericórdia do Senhor. Existe aqueles que o Senhor escolheu, existe aqueles que o Senhor quer exercer misericórdia. Então a aparente demora do Senhor Jesus, talvez seja por causa de você, que ainda não assumiu compromisso com o Senhor Jesus. Talvez seja por causa de um familiar seu, que você tem orado há tanto tempo por ele, você espera a sua conversão, o seu arrependimento, a sua entrega total ao Senhor Jesus. Então Pedro vai dizer que
a aparente demora de Jesus, dessa segunda vinda, é porque Ele é longânimo, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, porque o desejo maior de Deus é de corações verdadeiramente arrependidos diante dEle. Hoje é o tempo do arrependimento. Hoje é o tempo de assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Hoje é o tempo de nós nos apegarmos mais a Ele, de nos achegarmos mais a Ele. Veja que Deus permitiu um vírus, para que de repente você estivesse mais próximo da sua família, orasse mais com a sua família, cantasse cânticos com a sua família, conversasse mais. Porque muitas vezes não foi esse argumento que a gente usou? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas agora o Senhor está nos dando esse tempo. Creio que em breve nós poderemos nos reunir novamente, todos juntos, e podemos também nos abraçar, mas sem nenhuma hipocrisia, sem ser algo mecânico, mas algo verdadeiro. Isso é misericórdia do Senhor, meus irmãos. A volta dele, essa segunda volta, não tarda. É uma aparente demora, mas é por causa da longanimidade do Senhor, por causa do amor do Senhor, porque Ele quer que nós nos arrependamos. Mas o texto continua e o versículo de número 17 vai nos dizer o seguinte: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Veja que Pedro agora, em quinto lugar, falando sobre essa segunda volta do Senhor Jesus, ele estava escrevendo para cristãos, para crentes. E ele vai dizer, amados, que existem pessoas que são insubordinados, que tem pessoas que vão tentar nos afastar do verdadeiro evangelho. Às vezes eles estão mais próximos de nós do que imaginamos. Às vezes é alguém da nossa família, às vezes é alguém até da própria igreja que nós participamos. Às vezes pode ser até um líder religioso que a gente até respeita bastante. Meu querido, se for falso evangelho, cuidado. Pedro estava dizendo para aqueles irmãos: olha, é necessário vigilância quanto aos falsos mestres. É necessário vigilância quanto aos falsos ensinos. E Pedro vai chamar eles de insubordinados. Eles estavam arrastando pessoas pelo erro. Então ele chama atenção e diz no finalzinho do versículo 17: para que não descaiais da vossa própria firmeza. É necessário estarmos firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Meu querido irmão, não desanime. É difícil lutar contra as injustiças, contra tudo que às vezes acontece nesse mundo, mas o Senhor é conosco, o Senhor é quem nos ampara, o Senhor é quem nos sustenta. Então não dê ouvidos a falsos mestres, a falsos ensinos, aquelas pessoas que só trazem notícia ruim. Falei sobre isso na reunião de oração sexta-feira, lá pelo Zoom. Aliás, a Nina até me pediu para falar, eu tinha esquecido, estou ficando velho, né? Não deixe de participar da reunião de oração na sexta-feira pelo Zoom, tem sido uma benção, tá? Se você não é da nossa igreja, conhece alguém da igreja, peça lá o link que ele te manda, tá bom? Mas eu até comentei isso lá, dei uma sugestão para os irmãos: ouça menos essas notícias de jornais. Eu mesmo tenho assistido televisão, muito pouco a parte de televisão, tenho usado a televisão para ver vídeos do YouTube, lives que edificam, que glorificam o Senhor. Compartilhei algumas com a igreja essa semana. Faça isso, separe tempo para ler a Bíblia, as Escrituras, ler um bom livro, ver um bom filme, já foi dado sugestão pelo nosso pastor também, né? Aproveite, faça coisas boas. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos ensinos, cuidado aí com as notícias ruins. Não estou falando que você não deve ouvir, eu estou falando que você deve saber filtrar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama. Tudo isso é que deve ocupar
nosso coração e a nossa mente. Pedro, ele parte para o fim da sua epístola, dessa segunda epístola, dizendo assim, versículo 18. Leia comigo aí na sua casa, hein? Leia aí, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vou repetir. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro, meus irmãos, ele vai terminar essa epístola nos convidando, nos chamando para algo maravilhoso, enquanto esperamos essa segunda volta do Senhor Jesus. Eu almejo ela. Você almeja essa volta do Senhor Jesus? Você deseja, você está esperando, numa ansiedade boa, esta volta do Senhor Jesus? Bom, enquanto esperamos, nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como crescer? Se alimentando daquilo que é bom. Como crescer? Com um bom alimento. Uma criancinha, bebezinho, ele começa lá com leite materno, depois ele começa com a papinha, depois ele passa ao alimento mais sólido, arroz, feijão, batidinho, depois ele já normal, daqui a pouco ele já está com feijão tropeiro, já está no churrasco, e aquela criança vai crescendo e vai se fortalecendo. Fisicamente é assim, e espiritualmente? Leia a Bíblia, leia mais, leia cada dia mais, busque bons livros, bons comentários, você será edificado e você vai crescendo. Viva uma vida de oração, separe tempo para orar, seja de manhã, de tarde, de noite, o horário é seu. Separe um bom tempo para que você seja edificado nas Escrituras. Nós só vamos crescer e conhecer mais o Senhor à medida que nós tivermos mais intimidade ainda com o Senhor. Esse crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo significa que nós devemos parecer mais com Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E lá no fruto do Espírito vai falar sobre alegria, vai falar sobre bondade, vai falar sobre paz. São vários itens que compõem o fruto do Espírito. Então, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo significa colocar em prática o fruto do Espírito. Para nós partirmos para o encerramento, meu querido, eu quero aqui perguntar para você, como você está esperando, como você está aguardando a volta do Senhor Jesus? Pedro, ele nos anima, Pedro nos fala de algo abundante, Pedro nos fala de algo maravilhoso. Você já imaginou, amados, uma eternidade com o Senhor Jesus? Esta eternidade maravilhosa, ela está além de 1000 anos que é citado no texto. 1000 anos não é nada, é como um dia para o Senhor. Um dia passa rápido, ainda mais hoje, cada dia os dias passam mais rápido. Veja, hoje já é dia 14 de junho. Estaríamos aqui hoje comemorando o dia da igreja perseguida, orando pela igreja perseguida, mas não foi possível, foi adiado. Depois nós vamos ter uma nova data, provavelmente em setembro, a portas abertas determinou essa data. Mas já é 14 de junho, parece que foi ontem que começou o ano. Então, se os dias estão passando rápido, imagine, Deus está acima dos dias, dos anos. Agora tem uma coisa, amados, só vai desfrutar desta bênção aquele que assumiu um compromisso com o Senhor Jesus. Você já assumiu? Você já assumiu, meu querido irmão? Você que está aí, participando nesta manhã ao vivo, ou está, posteriormente assistindo, participando conosco, você já assumiu um compromisso com o Senhor Jesus? Esse aguardar a volta do Senhor Jesus.
essa espera deve ser uma espera vigilante, deve ser uma espera atuante. Não esmoreça, não desanime, se anime no Senhor, cresça conhecendo o Senhor Jesus. Lembre-se que se porventura estamos sendo injustiçados aqui, o Senhor está vendo, e aqueles que não se arrependerem, poderíamos aqui usar uma expressão popular, vai pagar caro, porque as Escrituras dizem que lá no último dia, aqueles que não assumiram o compromisso com o Senhor Jesus, que se afastaram dele, que não o receberam como Senhor e Salvador, vão ser lançados num lugar em que eles vão pedir para que pedras os escondam, venham sobre eles e não vai ter jeito. Coloque qualquer injustiça que porventura você esteja sofrendo diante de Deus. Peça ao Senhor que exerça justiça na nossa nação, no nosso estado, no nosso município, na minha vida e na sua vida. Mas tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você pede, porque nós somos os primeiros a ser alvo das nossas próprias orações. Quero desafiar você a continuar confiando no Senhor. Quero desafiar você a continuar se alimentando de coisas boas, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pedro então termina a epístola dizendo: a Ele, o Senhor, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, seja a glória, a honra, o louvor, a Ele eternamente, é agora e por toda a eternidade. Ah, meu querido, como é maravilhoso isso. Um Deus Todo-Poderoso, que recebe toda a glória, toda a honra, todo louvor, me ouve você. Às vezes o seu pai não te ouve, às vezes a sua mãe não te ouve, talvez você cresceu sem referência de pai, de mãe, de irmão, mas lembre-se que Deus é Pai, Ele ouve, e a Ele deve ser a honra, a glória, o louvor, para todos sempre. E eu faço parte disso, e você que assumiu o compromisso com o Senhor Jesus faz parte disso. Devemos, enquanto estarmos aqui, esperarmos essa boa espera, aguardarmos com grande expectativa, anunciando Jesus, seja aqui, seja no seu trabalho, seja onde você estiver, ou onde Deus te enviar, em qualquer lugar deste mundo, anunciando esta volta do Senhor Jesus, chamando as pessoas a um compromisso com Ele, um arrependimento. Que isso seja verdade na minha vida e na sua vida, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, feche seus olhos, para que nada te chame a atenção aí, e nós vamos falar com o nosso Deus. Depois o grupo de louvor ainda vai cantar aqui conosco, dirigindo a igreja em adoração ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor demonstrou tão grande amor para conosco, enviando Jesus. Foi a primeira vinda, Ele aqui morreu, Ele aqui ressuscitou, demonstrando tão grande amor por cada um de nós. Ó Pai, às vezes é difícil a caminhada, às vezes passamos por momentos terríveis, dificuldades, mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor é conosco. Ó Deus, nos ajude a confiar mais no Senhor, a descansar mais no Senhor, a aguardar, ó Pai, agora esta segunda vinda do Senhor Jesus. Enquanto aqui estamos esperando esta segunda volta, que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue, ó Deus, nos abençoando, que o Senhor continue trabalhando no nosso coração para que nós possamos viver vida santa, piedosa e irrepreensível, que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ó Pai, toda honra, glória, louvor, adoração seja ao Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre, e que cada um dos meus irmãos, ó Pai, que estão participando neste momento, possam ser grandemente edificados, confortados, desafiados e sustentados pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, vá ao encontro daquele que está acamado agora no hospital ou em casa, vá ao encontro daquele que está talvez passando por tristeza, por angústia,
trabalhe o seu coração. Aquele que porventura está se sentindo injustiçado, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa cuidar desta causa, que esse irmão, essa irmã possa descansar no Senhor. Ó Deus, ser com as nossas autoridades do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Se porventura, ó Deus, tem motivações erradas nesses corações, que o Senhor traga à tona, que o Senhor revele. As autoridades, ó Deus, da igreja, as autoridades, ó Deus, eclesiásticas, que tenham motivações corretas, que, ó Deus, glorifiquem o Senhor com as suas decisões. Ó Pai, nesse momento de deserto que porventura estejamos passando, que o Senhor continue nos purificando e nos moldando conforme a Tua vontade, e que nós possamos brilhar, ó Deus, a luz do Senhor Jesus através de nossas vidas, para algo maior, que o Senhor nos prepare para algo grandioso. Almejamos a Tua volta, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome. Continue, Deus, nos abençoando e nos sustentando, e que toda a nossa vida seja para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor, para a expansão do Teu reino, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Vá ao encontro de cada um dos nossos irmãos agora. Nós oramos agradecidos, o nome que tem poder, o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Lembre, 19 horas nós teremos nossa transmissão de novo, tá bom? Mas aí o grupo de louvor agora vai cantar mais uma vez, juntamente com os irmãos, né? O grupo de louvor então está com a palavra.